você ia de um referencial para outro referencial, tá certo? A matriz S um elemento de matriz S, S beta alfa, né? É um cara que depende dos momentos das partículas incidentes, momento das partículas que saem, né? Que resultam do processo de interação, dos spins das partículas incidentes, spins das partículas que saem. Então é claro que se você mudar de referencial, esses momentos vão mudar, essas coisas todas vão mudar. Isso é claro, né? E essa matriz S, que é uma função desses caras, como é que ela muda? Não é uma pergunta tão trivial assim, né, de você responder, né? Então, a maneira que a gente procurou responder essa pergunta, né, foi escrevendo a fórmula da matriz S, né, como um produto escalar entre um estado in e um estado out, e inserindo algum operador unitário que representasse a transformação de Poincaré sobre estados in e sobre estados out, né? Então, você inserir aqui um certo U de lambda A, U de lambda A, se alfa mais. Então, você tem um operador unitário, né, atuando no espaço de Hilbert, que, em princípio, representa a transformação de Poincaré sobre os estados in e / ou sobre os estados out. Tá certo? Tem que ser o mesmo operador unitário, né? Porque caso ele não seja o mesmo, você já está enrolado para escrever essa equação que está aqui. E qual é a ação desse operador unitário sobre os estados in ou sobre os estados out? É outro problema, né? Outro problema que a gente resolve com uma hipótese, né, simples, em princípio, né? Se você pegar o operador unitário associado com as transformações de Poincaré atuando sobre estados livres, né? Esse operador unitário atuando sobre os estados livres, ele é simplesmente o produto tensorial dos operadores unitários atuando sobre os estados de uma partícula, né? Associados com cada coisa. Então, esse cara aqui, o resultado dele vai ser exponencial de menos i, lambda menos 1 a mi Pmi alfa, né? Pmi alfa é o momento total do estado alfa, Pmi1 mais Pmi2, Pmi3 e assim por diante, né? Você vai ter uma raiz quadrada de lambda P1 0, lambda P2 0, etc. P1 0, P2 0, parará. São os fatores que a gente tem de cada um, né, dos estados sendo transformados, né? E aqui a gente tem os somatórios sobre todos os sigmas, sigma 1', sigma 2', assim por diante, D, sigma 1', sigma 1, W, lambda P1, D, sigma 2', sigma 2, W, lambda P2, atuando no φ, multiplicado pelo φ, sigma 1' de P1, lambda P1, sigma 1', lambda P2, sigma 2', P2, assim por diante. Essa representação, né, unitária, atuando sobre os estados livres, ela é imediata, né, porque ela vem do produto tensorial, simplesmente, né, uma representação sugerida instantaneamente pelo que acontece nos espaços de uma partícula, individuais, né? Então, a ideia é que
A partir daqui, a gente propõe a mesma coisa para a atuação desse operador unitário U sobre essa base dos psi-alfa mais menos. Então, eu vou genericamente fazer assim e dizer que no final você vai ter um psi mais menos lambda alfa. Tá certo? Isso aqui seria o que eu estou chamando, né, de φ lambda alfa. Então, eu estou copiando a notação para o psi lambda alfa. A vantagem de fazer isso é que eu tenho esse operador unitário definido, atuando da mesma maneira, tanto na base dos estados in quanto na base dos estados out, tá certo? E aí eu posso dar uma resposta instantânea sobre como é que a matriz S se transforma de um referencial para o outro, tá certo? Eu aplico o U no psi menos, o U no psi mais, eu sei quanto dá esse negócio aqui, e eu obtenho uma matriz S, vamos dizer, isso daqui alfa, né? Isso daqui beta, né? E aqui uma matriz S de lambda beta, lambda alfa. Assim, genericamente falando, né? A história é essa. Então isso é uma proposta, né? Ninguém está demonstrando que a coisa é assim. A gente está propondo. Quer dizer, isso é uma proposta que é guiada pelo máximo de simplicidade que eu posso imaginar. Esse máximo de simplicidade poderia resultar numa trivialidade, né? Mas não resulta. Acontece que não resulta numa trivialidade. Resulta num negócio com sentido, razoável, né? Então, o que está por trás aqui é exatamente essa equação que está aqui. Eu estou dizendo que o operador unitário que representa as transformações de Poincaré, tá, sobre os estados interagentes, in e out, tá, ele tem os mesmos elementos de matriz que o operador livre entre os estados livres, o operador U entre os estados interagentes tem o mesmo elemento de matriz que o operador livre sobre os estados livres, mas são bases diferentes, né? Então, tem os mesmos elementos de matriz e, mais importante, o mesmo U atua sobre o psi mais e sobre o psi menos. Tá certo? E não U's diferentes. Se fossem U's diferentes, eu estava ferrado com essa história que está aqui. Porque aqui o U aplicaria aqui e eu teria que saber quanto é que dá esse mesmo U aplicando no psi beta menos. Então eu teria que ter uma outra hipótese sobre como é que o U atua sobre o psi beta menos. A hipótese mais simples é do mesmo jeito. Essa é a hipótese mais simples. O Alfa tinha feito naquela parte. Antes da aula de apêndice, é só um que passou uma esqueci agora. Ele tinha feito ele tinha usado um resultado que ele disse que estaria no apêndice e a gente não tinha mostrado que tinha a ver com exponencial, que era uma redução de uma exponencial. Certo? Tinha uma dessa, né? Não sei. Ele usou que a atuação... Em relação a quê? Do estado do quê? Era a atuação de um operador unitário em cima de um φ, de um vetor, só que eu não lembro se era massa zero ou massa diferente zero, tal, que era um exponencial. Aí eu estou olhando se aquele lambda menos 1 exponencial lá era isso que ele tinha mostrado ou não. Porque ali não é o lambda... Que é o lambda menos 1. Zero. Em geral é mas isso é a parte de translações, né, do grupo de Poincaré. Que foi a primeira parte que a gente tirou fora, que a gente resolveu. Então, a translação ele fez, né? Então, eu não lembrei. Então, não tem uma outra que é o exponencial também? Que ele não tinha provado? Velocidade. Transformação do caso sem massa. Do caso sem massa, mas aí isso eu acho que ele não deduziu e só enviou vocês para lá, né?
Quem estiver interessado tem a dedução lá. Mas aí, essa aqui que a gente está fazendo com a matriz S, é compatível com massa ou sem massa? Tanto faz, com massa ou sem massa não importa. Né? Aqui eu estou usando o D de sigma 1' e sigma 1. Né? Esse D pode ser associado com um certo spin J1 ou associado com uma certa helicidade sigma 1. Se for com uma helicidade, isso aqui é a matriz delta vezes a exponencial de I θ J3, I θ sigma 1. Em relação a a nomenclatura de helicidade e spin, tem alguma implicação mais séria em chamar um de helicidade e outro de spin? Qual que é a vantagem de não chamar os dois de spin? Por simplicidade não seria melhor isso? Não, eu acho. Assim, é consagrado chamar o fóton uma partícula de spin 1, o grávido uma partícula de spin 2. É consagrado se falar isso. Né? Mas tudo que é spin é momento angular. Tudo que é momento angular tem sempre 2J mais 1 graus de liberdade. Então, se você estivesse falando de um grávido de spin 2, você tinha que ter 5 graus de liberdade. 2, 4 mais 1, 5. Né? Se você estivesse falando de um fóton que tem spin 1, ele tinha que ter 3 graus de liberdade. E na verdade um fóton tem 2 graus de liberdade, o gravitão tem 2 graus de liberdade, qualquer partícula sem massa, não interessa a helicidade, tem 2 graus de liberdade. Ah tá, então é para... O número de graus de liberdade é completamente diferente. Quer dizer, quando você tem spin, né, você tem sempre 2J mais 1 graus de liberdade. Se você tiver uma partícula massiva de spin 1, você tem 3 graus de liberdade. Né? Agora, uma partícula de Dirac, por exemplo, uma partícula de spin... Dirac é um mau exemplo, que é uma representação redutível, né? Mas sei lá, Harita Schwing, um cara de spin 3 meios, né? Você devia ter quanto? 5 graus de liberdade? Peraí, 4 graus de liberdade, né? Com massa. Uma partícula de Harita Schwing com massa, 4 graus de liberdade. Então, você falar spin, você está deixando bem claro o número de graus de liberdade que você tem. Quando você fala helicidade, também. Quando você fala helicidade em 4 dimensões, é 2 graus de liberdade. Sempre, para qualquer helicidade que seja. Spin não, spin é 2J mais 1. Então, tecnicamente, é incorreto. É incorreto. Agora, todo mundo por aí fala spin 1, spin 2, o fóton tem spin 1, o gráviton tem spin 2. Né? Acho que as pessoas ficam com preguiça de ficar falando de helicidade, não sei o quê. O que está errado, está errado. Certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza. Então, olha só, a gente chegou dentro dessas hipóteses de que o mesmo operador unitário atua tanto sobre os estados altos quanto os estados in, né? A gente chegou a essa equação de transformação da matriz S. Depois a gente pegou o S beta alfa e escreveu como sendo um elemento de matriz do operador S, tá certo? E esse mesmo S beta alfa, nós inserimos aqui o zero, que é o cara que eu sei como é que ele atua sobre os estados livres, né? O zero de lambda A. Aqui apareceu um S', o zero de lambda A. Tá certo? E isso aqui nos conduziu, né, exatamente a mesma equação anterior, tá certo? Isso é isso, né, com um elemento de matriz, né, φ lambda beta, S', φ lambda alfa. Né? Onde esse S', ele era o zero de lambda A, S, o zero d'H de lambda A, ou o zero menos 1, né? De fato, porque a gente está falando da representação unitária. Então, se você partir do operador S, tá certo? Você chega que você
quase atinge, né? Quase atinge a equação que você atingiu antes com essas hipóteses de que o mesmo U atua sobre os estados in e sobre os estados out. O que falta para você atingir? Falta você declarar que o S' é igual ao S. Se você não declarar isso, nada feito. Então, se você disser que isso aqui tem que ser compatível com isso aqui, tá certo? Então isso aqui implica que o S' é igual a S. Tá certo? S' ser igual ao S, né? Se você escrever aqui S, agora, significa que o S é um operador escalar por transformações de Poincare. Tá certo? É de fato o comportamento mais simples que eu poderia esperar para um operador representando a interação. Resta saber se é possível, né, encontrar um operador S que seja um escalar perante transformações de Poincare. Essa era a pergunta que a gente estava se colocando aqui. Teve uma coisa que eu acho que eu pulei, mas agora não tenho certeza, mas eu acho que eu pulei. E eu queria retomar aqui nessa história. Né? Pega essa equação aqui, tá? Essa. Ou seja, a lei de transformação do S beta alfa. Vamos fazer lambda igual a 1 nessa lei de transformação. Tá certo? Quer dizer, fazer só uma translação e não uma transformação de Poincare genérica. Né? Com lambda igual a 1, olha só o que acontece. Esse fator raiz quadrada, todo ele some. Né? Esses fatores aqui, todos eles somem, porque o W de 1, P1, é 1. O D de 1 é delta de sigma linha 1, sigma 1. Tá certo? O W de lambda, P2, quando lambda é igual a 1, é 1 também. O D de 1 de sigma linha 2, sigma 2, é delta de sigma linha 2, sigma 2. É a identidade. Né? O D de 1 é 1. Né? Essa que é a regra. Né? Então, isso significa que esse estado todo que está aparecendo aqui vai ser de P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2, assim por diante. A única coisa diferente vai ser esse fator pré-exponencial aqui. Tá certo? Então, caso particular. Lambda igual a 1, ami genérico. Então isso daqui é uma translação. Né? Como é que se comporta a matriz S por uma translação? Né? Então, a matriz S ela vai se comportar com a parte de alfa, a parte de beta, não é isso? S de lambda, beta, lambda, alfa. Mas esse S de lambda, beta, lambda, alfa, o lambda, beta é beta e o lambda, alfa é alfa. Tá certo? Esses índices não mudam. Então vai ser o próprio S beta alfa vezes a exponencial de menos I a mi, tá certo? Somatória dos momentos associados com o estado inicial menos a somatória dos momentos associados com o estado final. Por que menos? Porque esses caras são coeficientes do primeiro membro desse cara e eles saem conjugados. Né? Então você vai ficar com menos I a mi, vamos chamar de P alfa menos P beta, vezes S alfa beta. Essa equação aí, se nada for imposto como hipótese, implica pura e simplesmente que o S beta alfa é zero. Certo? Que eu estou dizendo que S beta alfa é S beta alfa vezes uma fase aí. Então, o cara tem que ser zero, não tem jeito. Né? Ali seria componente mi daquele parênteses, ou não? Hã? Ops, não. Um mi. Né?
P alfa é a soma dos momentos do estado alfa. P beta é a soma dos momentos do estado beta. Né? Então implica que o P alfa e o beta Deveria ser um... Na verdade, você tem que impor uma condição sobre a matriz S para que essa equação funcione. A condição é a seguinte, é que o seu S beta alfa, das duas uma, ou a matriz S é zero, o S beta alfa é zero, ou o S beta alfa é proporcional, você pode chamar assim, 2π a quarta delta de P beta menos P alfa. P alfa menos P beta. P beta menos P alfa. Vezes alguma coisa que você entenda que dependa dos mesmos números quânticos, né? Beta e alfa. Se o S for dessa forma, tá certo? Então você chega à conclusão que o suporte, né, da sua função é só quando P beta é igual a P alfa. Se P beta for diferente de P alfa, esse S é zero. Tá certo? E aí, S beta alfa pode ser multiplicado por uma função arbitrária, exponencial de uma função arbitrária de P beta menos P alfa. Uma função arbitrária vai a zero, naturalmente. Quando P beta vai para P alfa. Né? No caso que nenhum. Então, observa só, né? Lá atrás, quando a gente falou sobre a matriz S, né? Vista a partir das equações de Dyson-Schwinger, lembra que a gente teve uma fórmula para a matriz S, que a gente fazia aproximação de Born e tal, não sei o quê. Lá a gente usou um fato que a matriz S é proporcional a uma delta de conservação da energia, E beta menos E alfa. A gente usou esse fato para poder trocar uma exponencial de menos I E beta P por uma exponencial de menos I E alfa P. Todo mundo lembrado? Câmara, está lembrado? Não lembre, câmera, né? Então, a gente usou esse fato. Eu disse, eu vou demonstrar isso depois. Está aqui a demonstração. Tá certo? Eu quero dizer para vocês que essa demonstração não se baseia em nenhuma das considerações que a gente fez anteriormente para obter a expressão da matriz S. É bem claro isso, tá? No que nós nos baseamos? Nos baseamos na hipótese sobre quem é a transformação unitária que representa o grupo de Poincaré sobre a base dos estados interagentes. Então, essa é uma hipótese sobre essas transformações. Tá certo? Com essa hipótese, que está aqui, ó, U é igual a mesma coisa das partes livres, vezes o psi de mais menos, nós podemos demonstrar essa fórmula. E o que a gente acabou de observar é uma consequência direta dessa fórmula. Então não tem nada a ver com aquela conta que a gente fez antes, sobre a matriz S. Foram postas várias hipóteses para chegar até digamos, a igualdade da matriz S. Minha pergunta é, você sabe que essas hipóteses elas não estão contidas nos pressupostos iniciais, no sentido de que eu não posso provar essas hipóteses. Não. Eu sei que eu não posso provar essas hipóteses. Bom, eu teria que ter provar que eu não posso provar essas hipóteses. Eu teria que ter uma reflexão para poder falar a resposta disso para você. Eu vou te falar tudo que eu posso falar para você em 30 segundos, né? Que em 30 segundos após a sua pergunta. Não dá para provar essa hipótese. Isso daqui não dá para provar com nada do que eu estudei até agora sobre psi alfa mais menos. Não sei se é disso que você está falando. Quer dizer, da forma como a gente fez, a gente pegou os psi alfa mais menos, né, e mostrou que eles eram soluções das equações de Lippmann-Schwinger
satisfazendo as condições de contorno no limite em questão. Ponto. Né? Aí, nós definimos na matriz S como aquele objeto ali, aquele produto escalar que está ali. Não usamos, em momento nenhum aspecto da solução das equações de Lippmann-Schwinger. Né? Para escrever isso aqui, eu simplesmente multipliquei para um operador unitário, que eu supus que existisse. Aí depois eu propus que esse operador unitário fosse esse aqui. Tá certo? Consequência, acontece isso. Se eu propusesse outra coisa, eu conseguiria fazer algo consistente. Não sei. Não sei te dizer. Provavelmente não. Essa questão, se se sabe se esse curso adora essas situações. Não sou nem eu, esse curso gosta dessas situações. Né? Sempre essas situações estão chegando. Se eu fizesse isso, será que dava para levar para frente? Não sei te dizer. Quer dizer, a única coisa que eu sei te dizer é difícil pensar em outra coisa que não seja isso. É muito difícil. Pelo menos para mim. Não vou falar para mais ninguém. Vou falar para mim. Justamente por isso que eu penso que é difícil de entender porque não está contido nas hipóteses iniciais. Porque poderia ser possível, de outra forma, chegar em alguma coisa consistente, alguma coisa que no final das contas não se contradissesse. As hipóteses iniciais que você está dizendo são a hipótese de que existam soluções da equação de Schrödinger, independente do tempo, satisfazendo aquelas condições iniciais. Sim, com a definição de matriz S. Mas a matriz S não é bem definida, a menos que você assuma uma forma dela se transformar. Então, veja que nós não propusemos. Até é possível a gente encontrar uma solução das equações de Lippmann-Schwinger, mas nós simplesmente transformamos a equação de Lippmann-Schwinger numa equação integral e analisamos. A gente não resolveu a equação de Lippmann-Schwinger. Talvez, se a gente tivesse resolvido, analisando a solução, a gente chegasse a alguma ideia sobre quem poderia ser uma representação, né, do grupo de Poincaré. Caminho para esse raciocínio que você está falando é analisar soluções da equação de Lippmann-Schwinger. Mas, já te adianto, a única solução que a gente conhece para isso é uma solução perturbativa. E ela não é nada fácil de ser analisada. Entende? Assim, não vejo claramente como é que você poderia analisar essa solução. Mas, tipo assim, como eu te disse, isso é a minha limitação. E de repente dá para analisar, dá para olhar. A gente vai falar sobre a solução perturbativa das equações de Lippmann-Schwinger, né? Vai falar sobre isso. Vai colocar eles numa forma, vai colocar essa solução inclusive numa forma covariante, né, para a matriz S. E nós vamos chegar a várias considerações sobre a matriz S a partir disso, sobre o operador S e sobre a matriz S. Mas todas elas são consistentes com esse comportamento dos operadores unitários de agirem da mesma maneira sobre os estados in e out. Até agora, pelo menos, são. Então, olha só, a matriz S é proporcional a uma delta de conservação dos quadrimomentos. Isso aqui é uma delta 4. Lá anteriormente tinha usado um delta de beta menos alfa, né? Aqui na programação. Sim, mas aí um delta de beta menos alfa é um delta mais específico. Aí, no delta, quando você escreve delta de beta menos alfa, você está dizendo que cada P que comparece no alfa tem que ser igual a cada P que comparece no beta. Tem que ter o mesmo número de P's, e o P1 linha tem que ser igual ao P1, o P2 linha tem que ser igual ao P2, para que o estado alfa inteiro seja igual ao estado beta.
Não é isso o que é essa delta de P beta menos P alfa. Essa delta é muito menos restritiva. Essa delta aí está dizendo o seguinte: pega os momentos do estado alfa e soma. Os quadros em momento. Pega os momentos do estado beta e soma. Essas duas somas têm que coincidir. O momento da partícula 1 pode ter mudado para P1'. O momento da partícula 2 mudou para P2', etc. e tal. A partícula 3 sumiu. Né? A partícula 4 sumiu também. Mas a soma desses momentos tem que continuar dando igual. Mas entende? Então, delta de alfa menos beta é muito diferente, muito mais restritivo do que delta de P beta menos P alfa. Claro que delta de alfa menos beta é satisfeito se você botar delta de P beta menos P alfa. É claro que se você somar os momentos do estado beta e o momento do estado alfa, eles vão coincidir. Por quê? Porque o estado beta coincide com o estado alfa. Isso é um caso particular. Né? Mas ali você está numa situação muito menos restritiva. Você está só pedindo que os momentos totais do estado final sejam iguais aos momentos totais do estado inicial. Ele encontrou essa aproximação de Bohr, né? E aí esse beta alfa ele é proporcional a delta de beta menos alfa. Né? Proporcional não, ele tem um primeiro termo que é delta de beta menos alfa. Aí tipo, dá para obter essa aproximação a partir desse resultado aqui? Não, esse resultado não é incompatível com a aproximação de Bohr, nem com a fórmula para a matriz S que a gente viu. A fórmula para a matriz S era essa daqui, S delta alfa era delta de beta menos alfa, menos 2πi, delta de P alfa menos E beta, T beta alfa mais. Não era isso? Uma coisa assim, né? Onde esse T beta alfa mais era Φ beta V psi alfa mais. Né? Então, aqui, quando eu estou dizendo que tem uma delta de P beta menos P alfa, eu posso extrair daqui uma delta de P beta menos P alfa, sem problema nenhum. Isso daqui é satisfeito se beta for igual a alfa. Eu estou dizendo, estou dando uma novidade aqui. Além da delta de energia, aqui, esse cara aqui tem que ser proporcional a uma delta de conservação de momento. Trimomento. Para que isso daqui vire uma delta 4. Quem tem que conservar tanto a componente 0, quanto a componente 1, quanto a componente 2, quanto a componente 3. Cada componente tem que conservar. O quadro e momento não tem que conservar. Total. Isso aqui é energia total. Tá certo também? Não é energia de uma partícula, é energia de todas as partículas juntas. Pois é. Então essa fórmula aqui é completamente consistente com aquilo, mas você não vai deduzir ela a partir dali, não é isso. Não é disso que se trata. Se trata de dizer o seguinte: há uma delta de conservação total de quadro e momento entre o estado final e o estado inicial na matriz S. Há essa delta. Essa fórmula aqui não exclui isso. Essa fórmula aqui, se eu olhar para aquele negócio aqui, me diz o seguinte, que o T beta alfa tem que ter uma delta de conservação de trimomento. Total. Tá bom? No caso de, por exemplo, um decaimento fraco, você conseguiria... É possível descrever com isso mais uma matriz S, por exemplo? Sei lá, um nêutron, elétron, antineutrino, etc? Próprio? Claro. Por que não? Não, porque a minha dúvida vem exatamente aí, que, por exemplo, no caso, você tem no seu estado final 3 partículas, mas com uma característica muito específica. Por exemplo, o neutrino tem sempre o momento alinhado com o spin. Então, quer dizer, nesse caso... Não tem spin. Esse neutrino aí. Esse neutrino do modelo padrão não tem spin. Mas a minha pergunta seria o seguinte, quer dizer, como é que eu reconheceria a quebra dessa simetria aí, né, por exemplo, a paridade, nesse sentido aí? Calma, nós não falamos ainda sobre simetria de paridade. A única simetria que a gente falou foi a simetria de Lorentz, de Poincaré, na verdade. Falamos sobre simetria de Poincaré. Vamos falar sobre simetria de paridade, vamos falar sobre a quebra dessa simetria também.
lá na frente, mais para frente. E não há nenhum problema, aliás, a gente vai ver, é uma das coisas, simetrias internas está dentro do cardápio de hoje, mas eu não sei se a gente vai chegar lá. A gente tem muito chão pela frente, né? O que não importa, se não chegar lá, não chegou, né? O que importa é que a gente discutir exaustivamente enquanto tiver razão para discutir. Não tem problema. O fato de que você aplicando uma translação, você obtém como consequência aquele delta, que é a conservação do quadro momento. Isso parece semelhante ao teorema de Nieder. Exatamente. Justamente. Eu estou pensando... Você vai ver mais coisas parecidas com o teorema de Nieder até o fim da aula. Até o fim da próxima aula. Que esse escalar, essa matriz S, enquanto o escalar tem a mesma função da ação. Parece que tem a mesma função física da ação. Por isso que ele botou S? Não. Não é por causa do S, porque é um escalar que contém toda a informação física. Tem a mesma função da ação. Seu operador S. O operador S. Contém toda a informação dinâmica. Então parece que simetria dessa função desse operador S são as vão ter físicas como consequência leis de conservação. Leis de conservação relacionadas. Não, você tem toda a razão e você vai ver outros exemplos disso acontecendo. Vai ver outros exemplos. Informação. A ação como matriz. Mas, bom, a moral da história aqui, não é só para a gente encerrar esse tópico, né? A moral da história é: a conservação de energia e de momento está construída dentro disso aqui, ó. Dentro desse cara que está aqui. De você impor que o mesmo operador, na verdade você está impondo uma lei de transformação para a matriz S. Essa lei de transformação ela vem imposta da escolha do mesmo operador para atuar sobre os estados in e out, né? E atuar não só entre os estados in e out, mas também da mesma forma que o operador livre atua. Então, dentro dessas hipóteses, é inevitável que você tenha conservação de energia e momento. Aí não daria para inverter, então? Eu quero chegar aqui, não. Aí eu chego como consequência Não. essa ação única. Não. Infelizmente não. Aí é melhor, né? Aí eu sei que a energia e o momento se conservam, eu venho e falo, bom, qual é a ação que a energia e o momento se conservam? É como se você fizesse o caminho oposto no nível clássico. Qual é a ação tal que a energia e o momento se conservam? Zilhões de ações. Zilhões de coisas. Né? Você tem algumas ideias, né? Tem que ser invariante translacional, né? Invariante rotacional, né? Mas tem aí zilhões de coisas que são invariantes translacionais e rotacionais. Não dá para voltar, não. Então vamos lá. Então esse foi um ponto que eu acho que eu não falei na aula passada sobre isso, né? Era para ter falado. Então esse é um ponto super importante. A gente tem essa delta total de conservação de momento, tá certo? E obrigatoriamente, por causa da lei de transformação de Poincaré dela, né? Depois nós vamos ver, no futuro próximo, né? Que essa é a única função delta, a única singularidade da matriz S em termos de funções delta. É a única singularidade da matriz S conexa, pelo menos. Parte que está associada a processos conexos. Então, só a gente revendo agora a partir daqui, né? Então, isso daqui vamos chamar de grande parênteses, né? Quando a gente impôs que S' igual a S, isso também, por outro lado, quer dizer que o operador S comuta com o zero de lambda A. Tá certo? É só você multiplicar por U desse lado, né, que você vai ver que SU é igual a US. O S, o zero é igual ao zero S. Né? Se esse cara comuta com o zero, agora você pode analisar essa situação da seguinte forma. Né?
Isso aqui implica duas linhas de trabalho. Vamos supor que você esteja falando de uma transformação própria e ortócrona. Então, essa é a componente conexa com a identidade do grupo de Poincaré, né? E todas as transformações próprias e ortócronas você pode escrever como exponencial de parâmetro vezes gerador. Então, se você estiver falando de uma transformação própria e ortócrona, L mais para cima, né? Então, isso significa que você vai ter que o S tem que comutar com todos os PMIs, 0, e tem que comutar com todos os JMINIs, 0. Tá certo? Se você não estiver falando de transformação própria e ortócrona, né? Se estiver falando aqui do L mais para baixo, do L menos para cima, do L menos para baixo, né? Então você vai ter, além disso, você ainda vai ter que ter que o S comuta com P0 e com o T0. Você vai ter que o teu operador S tem que comutar com o seu gerador, com o seu operador unitário associado com a paridade e com o seu operador unitário associado com a reversão temporal. Ele comutando com esses caras, né, está garantido que ele comuta com todas as transformações de Poincaré. Né? Por quê? Porque paridade e reversão temporal com PT. PT você escreve todas as transformações de Lorentz, né? Mais a parte de translações, você sempre é uma parte conexa com a identidade. Você pode escrever todas as transformações de Poincaré como PT e PT, ou a identidade, vezes uma transformação de Lorentz própria ortócrona, né? Um cara daqueles. Então, a condição para que você tenha que o S com o zero seja igual a zero, de uma maneira geral, é impor também a comutação do S com o operador de paridade ou com o operador de reversão temporal. A gente não falou nada sobre esses caras ainda. Vamos deixar para falar sobre esses caras depois que a gente falar sobre simetrias internas, porque a discussão fica mais simples. Tá certo? Esse P0 ele não está botando no Bush, não está botando na paridade, né? Esse é paridade. Mas o Bush também é zero. Que boost? S com K. Não, o boost está aqui. Ah, igual a zero. Mi igual a I, Mi igual a zero. O boost está ali. Aqui tem boost e tem momento angular. Aqui tem translações. Né? Então, essa é a condição que a gente chegou. A condição que a gente chegou agora requer que a gente analise como que a gente vai dos geradores livres para os geradores interagentes. Tá certo? O fato é que nós mudamos de H0 para H igual a H0 mais V. Né? Essa mudança tem implicações. O novo H vai requerer que tenha um novo T, um novo J, um novo K, para que a álgebra do grupo de Poincaré seja satisfeita. Tá certo? Então, a pergunta que viria logo em seguida é: quem é o novo P? Quem é o novo J? Quem é o novo K? Na aula passada a gente fez hipóteses sobre isso, que para responder essas perguntas a gente tem que estar consistente com a álgebra do grupo de Poincaré e, no final, a gente tem que chegar a um resultado tal que esse negócio que está aqui se dê, que aconteça. Então, uma parte dessas questões nós resolvemos. Nós falamos que o P é igual ao P0 e que o J é igual a J0. Essa é uma solução do dilema, que preserva um pedaço da álgebra.
Com certeza. Né? É uma solução do dilema. Agora, para a gente completar pelo menos essa solução, a gente precisa saber quem é o K que vai dar nisso. Nessa solução que a gente propôs aqui, né, a gente pôde observar que o P ele era escrito como um ômega menos mais infinito, P0, ômega, daga, menos mais infinito. E o J também. Se o K, ainda não sei quem é, também foi escrito dessa maneira, está provado que a álgebra interagente é igual à álgebra livre. Por quê? Porque eu estou fazendo uma transformação unitária. Transformações unitárias preservam os comutadores. Né? Se eu falar, ó, comutador de A com B é igual a C. Tá certo? Aí eu faço o comutador de A com B, o daga é igual ao C, o daga. Vamos chamar isso aqui de C', tá certo? Isso aqui é A', B'. Né? Então, se A corresponde a linha, B corresponde a B' e C corresponde a C', o comutador de A com B corresponde ao comutador de A' com B'. Então, a transformação unitária preserva os comutadores. Tá certo? Então, se a relação entre os caras livres e os livres e os interagentes, livres e interagentes, for dessa forma, os comutadores vão se preservar. Mas o H também teria que se transformar como uma transformação unitária. Sim, a gente não viu isso da última vez? H0. Não, a gente não viu isso. Vamos ver isso agora. Tá certo? Isso também acontece. Então vamos ver isso agora. Isso aí faltou no final da aula passada. Na verdade, eu daquele texto que tudo também. Não, aquilo eu escrevi. Esse aqui eu provei. Esse daqui eu conjecturei porque era a mesma coisa. Esse daqui é que faltou. A gente pegar e falar sobre ele. Vamos falar sobre esse. Tião, e essa magia que o pessoal anda desenvolvendo nos últimos anos aí? Não, eu tô falando sério, cara, porque vocês viram a reportagem que saiu um tempo atrás, uma moça aqui no Brasil, acho que até no grupo aí, não sei se é da do FMG, eu não lembro de onde que é a menina, que fizeram uma medida lá usando emaranhamento quântico, aí botaram até na revista um gatinho lá, uma estátuazinha, e eles fizeram a imagem com a parte emaranhada, os fotos que não passaram pelo objeto, imprimiram no filme fotográfico a imagem. Ou seja, eles pegaram, fizeram dois feixes de fotos, que eles chamam de emaranhados, aí um dos feixes passou pela estátuazinha, por um objeto, e foi embora. O outro feixe seguiu por um caminho totalmente diferente. Refletiu? Não refletiu. Você tem um feixe, assim, sai um feixe só. Aí, de alguma maneira, esse feixe explica em dois feixes que são emaranhados. Eles conseguem fazer isso. Aí tá. Esse feixe que sai para cá, passa um objeto aqui, ou seja, contorna um objeto e vai embora. Para gerar, vai embora. Esse feixe bate lá no objeto e espalha. Tá. O outro feixe que foi por aqui, vai bater num filme fotográfico aqui. E aí você vê a imagem, você faz a fotografia dessa estátuazinha aqui. Sendo que esses fotos que chegaram aqui não passaram nunca por aqui. Isso é Photoshop. Eu acho que é também.
Porque não tem Eu não ouvi falar disso não. Cara. Você não viu não? Eu vou te mandar. Só na Nature publicaram um trabalhinho lá que conseguiram fazer essa fotografia. Trabalhinho. Porque conseguiram fazer a fotografia, cara. Aquilo é coisa do diabo. Porque é o seguinte, pelo que eu entendi, eles usam um cristalzinho que tem um fenômeno chamado birrefringência. Então tem um feixe de laser que entra nesse cristal, e aí dentro do cristal, ali como você tem eixos de refração diferentes, direções com eixos de refração diferentes, então divide aquele feixe em dois. Aí como eles, quer dizer, são dois fótons que foram produzidos ao mesmo tempo, aí eles dizem que esses dois fótons, esse feixe de fótons são emaranhados. Aí um segue um sentido e vai embora para o outro. Aí o que segue um sentido bate no objeto, segue o caminho dele lá, espalha, faz um diabo lá. E o outro que vai, bate lá na máquina e imprime a fotografia. É como se o emaranhamento desses fótons aqui determinasse a imagem lá do outro lado. Assim é a vida. Assim que acontece. Cara, a mecânica quântica tem isso, né? Tem essa comunicação não local. Mas esse efeito já era previsto pelo emaranhamento. Só que a dificuldade nesse experimento foi técnica. Né? Era algo tecnicamente muito difícil. Muito difícil fazer. Como manter o emaranhamento depois que o cara sai do cristal, né? Birrefringente. Não é assim, é birrefringente, então vai segurar. Deve ter um caô ali, que os caras fizeram ali. Pra manter aquele emaranhamento. Mas quer dizer, essa cadeia de não local, então, ela está embutida dentro da matriz S, do sistema? Não, olha só. A matriz S, ela faz parte de um mundo experimental aí, que é um mundo completamente diferente dessas medidas de alta precisão, né? É um mundo da brutalidade, né? Você prepara um feixe de partículas e você não tem como, cara, garantir que essas partículas vão estar emaranhadas. Não tem como, pelo menos eu não consigo ver, né? Não sei, algum experimental que me responda aí, né? Não tem, que eu veja assim, você produz um feixe de prótons, acelera esse feixe de prótons, você interage milhões de vezes com os caras, entende? Dando tapas e mais tapas para mandar o cara para frente cada vez mais rápido, entende? Não tem emaranhamento que resista, né? Numa situação dessa. Quer dizer, isso, para mim, por definição, esses estados são estados de partículas livres, não emaranhadas. É até onde eu... Né? Eventualmente, você poderia pensar numa descrição via matriz S desse problema, por exemplo, que você está falando aí. Né? Eu não tenho ideia de como seria. Entende? Realmente não tenho ideia de como seria. Mas... melhor continuar dizendo isso. Não tenho ideia de como seria. A gente tem uma tendência a ficar zoando. Pensando em imaginar, né? Tentando imaginar. Realmente. Bom, vamos falar daquela última equação ali, rapidinho. Né? Aquela última equação parte do seguinte. A nossa matriz S ela é proporcional ao delta de P beta menos P alfa. O que significa isso? Né? Significa o seguinte, que se o S atuar num estado φ alfa, tá certo? A ação do S no φ alfa não muda a energia desse estado φ alfa. Tá certo? Não muda para uma energia E beta associada a... O que o S pode fazer com o φ alfa? Ele pode rearranjar, pode te dar uma combinação linear de φ alfas com a mesma energia e com o mesmo momento. Tem um monte deles, né? Tá certo? Se você tem duas, por exemplo, alfa são duas partículas com quadrimomento P1 e P2. Você tem infinitas combinações de duas partículas de quadrimomento P1 e P2
e até de 3 ou de 4 ou de 5, né? Com P1, P2, P3, tal que a soma de P1 mais P2 mais P3 é igual à soma de P1 mais P2 e assim por diante, né? Mas o que importa aqui é que o S não muda a energia desse estado que está aí, né? Isso significa que você não sai do subespaço associado com a energia E-alfa. Então, se você aplicar o H0 num cara como esse aqui, você tem um cara com energia bem definida, E-alfa. Ele pode te levar numa combinação linear de caras, mas a energia de cada elemento dessa combinação linear vai ser E-alfa. Então, você vai obter um alto estado de H0 associado com a energia E-alfa. Então, isso daqui é E-alfa S φ alfa. Tá certo? Mas isso aqui você também pode escrever assim como S H0 φ alfa. Sem problema nenhum. Né? Consequentemente, né? Se você está com H0S φ alfa é igual a SH0 φ alfa, tá certo? Você acaba de provar que o S comuta com H0. Isso está até antes, né, do que as outras coisas que a gente fez, contanto que eu tivesse mostrado isso na aula passada, que eu esqueci de mostrar. Né? Bom, olha só, o psi-alfa mais o φ-alfa são autoestados do H e do H0. Então, se você aplicar com o H no psi-alfa in ou out, né, isso daqui é o H aplicado no ômega menos mais infinito φ-alfa, né? E você sabe que isso daqui é o E-alfa vezes o ômega menos mais infinito φ-alfa. Simplesmente porque H psi-alfa mais menos é E-alfa psi-alfa mais menos. Né? Mas da mesma forma, você pode fazer ômega menos mais H0 φ-alfa, não pode? Você pode fazer isso. Então, se você olhar essa equação e essa equação, você tem que H ômega é igual a ômega H0 sobre uma base de estados arbitrários, φ-alfa, estados livres, sobre a base. Conclusão, H ômega igual a ômega significa que o H é igual a ômega menos mais infinito H0 ômega d'H menos mais infinito. Tá certo? Então, essa equação, essa transformação unitária que liga o H com o H0 é consequência da conservação de energia do sistema, que por sua vez é a consequência das leis de transformação que a gente obteve quando a gente impôs que o mesmo operador atua sobre os estados in e out, com o mesmo resultado dos estados livres. Tá certo? Então, a gente conseguiu verificar que tem uma transformação unitária, ômega, né? Ligando P0 com P, J0 com J, H0 com H. Resta saber se essa mesma transformação unitária liga K0 com K. Se ela ligar a álgebra do grupo de Poincaré associada com geradores interagentes, está satisfeito. Não preciso nem continuar checando aqueles negócios lá devagarinho. Né? E como bônus, né, nós vamos ver que ao investigar isso aqui, nós vamos chegar à conclusão de que o S comuta também com o K0, com o gerador de boosts livre. Tá certo? Então vamos trabalhar isso agora. Vamos trabalhar isso agora.
Bom, primeira possibilidade, né, que a gente pode começar a pensar é o seguinte: bom, K igual a K0. Por que não? Né? Vamos tentar, K igual a K0. Né? Eu tenho uma daquelas relações de comutação que eu escrevi na aula passada, era essa daqui, ó. KI, PJ, IH, delta IJ. Tá certo? Era uma delas. Tinha relação de K com K, J com J, K com P, né? J com P, etc. Tinha uma que era K com P igual a IH. Né? Então, o P nós já sabemos que é P0. Nossa hipótese é essa. Se a gente também fizer K igual a K0, o resultado disso aqui, olhando por esse lado, né, é IH0 delta IJ. Resultado, H0 tem que ser igual a H. V igual a 0, não tem interação, já era. Então K não pode ser igual a K0, senão dá merda com essa relação de comutação. Fala, Alexandre. Não, estou dizendo fazer o contrário, faz K igual a K0 e P diferente de P0. Que era do contra, Pedro. Não, porque se fixar um, o outro não pode, mas se não fixa o P, né? Fixa só o K, né? É, mas o P, eu tenho muito mais controle sobre o P do que eu tenho sobre o K. Né? O P me fala sobre invariância translacional, uma invariância sobre a qual todas as coisas que eu conheço são escalares. O K, ele sequer é um gerador associado a um negócio que por si só é conservado, porque ele é uma transformação que envolve o tempo. Seria um pouco estranho também se só um dos geradores mudasse, né? Porque é meio intuitivo que um tenha que compensar alguma coisa vai ter que acontecer aí. Né? Então, assim, essa, por enquanto, é a coisa mais simples que eu tenho, porque eu digo o seguinte, o P0, né, ser igual ao P, significa que eu não estou mexendo, não estou querendo mexer muito na invariância translacional do meu sistema. Eu sei que o argumento é fraco, não foi o argumento que o Weinberg usou, inclusive. Né? O Weinberg usou o argumento a posteriori. Ele diz assim, olha, se você montar as teorias de interagentes, né, que a gente conhece, todas dão certo com P igual a P0. Esse argumento é ruim, porque ele pressupõe que você já seguiu a trilha toda e já sabe o resultado que vai dar no final. Né? Mas é o argumento do Weinberg. Mas só ele tem algum livro que faz isso, porque se tiver pode ser que tenha outro argumento. Ou só ele saiba, é só ele que faz isso. Então o argumento é só dele. O argumento é só dele. É um monopólio. Ele não pode dar. Não, eu, pelo menos assim, ao apresentar isso, eu tenho que revelar meu desconforto com o argumento dele. Né? Eu me sinto desconfortável. Mas o argumento dele não tem nenhum outro livro que faz isso também. Você pode escrever um. Olha só, vai chegar um dia, né, e talvez até já esteja chegando, em que tem coisas que não vão ter em livro nenhum. Então, ou você consegue bolar algum jeito de enxergar aquilo, ou ninguém sabe. Não é só você que não sabe, não. Ninguém sabe, ninguém pode te ensinar. Né? Tem coisa para fazer. Esse dia, graças a Deus, vai chegar. Então vamos lá, K é diferente de K0. Né? A gente não quer mexer no P igual a P0. Né? Eu resisto a dizer que o argumento do Weinberg é esse, mas eu gostaria de não mexer muito com o P, né? E nem com o J, porque eu sei que simetria de rotações e simetria de translações são coisas que deixam o meu sistema com um comportamento realmente simples. E eu impus aqui que tanto o P0 quanto o J0 comutassem com o V, com o potencial. Foi assim que eu consegui aquela primeira equação que está lá e que depois eu generalizei para a segunda. Né? Isso eu tive uma interpretação legal. Eu falei, olha, se o gerador de translações, esse gerador de rotações comuta com o V, e esse é o gerador interagente, mesmo dizendo que ele é o livre, que eu não mudei nada, isso tem uma interpretação boa para mim, que é o meu sistema é invariante por rotações e por translações.
Tá certo? Tem uma interpretação direta, imediata. O sistema ser invariante por boosts não é uma coisa que eu tenho uma interpretação imediata para dizer. Entende? Bom, então beleza. Já que não pode, né, nós vamos fazer a hipótese 3. Nós vamos pedir que o K interagente seja o K0 mais alguma coisa, de tal de W. Tá certo? W de Weinberg. A gente vai ver que esse W não é um cara totalmente independente do V, não. Tá certo? Que, na verdade, ele vai poder ser escrito em termos do V, no futuro. No futuro. Tá certo? Ele não só não é independente, como ele vai poder ser escrito de uma forma fechada em termos do V. Então a gente vai saber qual é a modificação do gerador de Bush no futuro. Né? Mas nesse momento vamos tomar isso aqui como uma hipótese, que o K é o K0 mais um certo W, e é claro que esse W, então, vai ter que satisfazer certas condições por causa da álgebra. Né? A álgebra em questão, que a gente vai trabalhar, é essa daqui, comutador do KI com H, esse é o gerador de boosts interagente, o H interagente, tem que ser igual a IPI. Esse é o gerador de momento. Né? O operador de momento. Então esse cara aqui vai ser o quê? O K0I mais WI, comutador com H0 mais V, igual a I P0I. Eu abri em H0 mais V por uma razão que vocês vão ver claramente aqui. Né? Esse comutador, separem, comutador de K0 com H0, né? Então ele vai dar I P0I, esse com esse, né? Mais comutador de WI com H0 K0I com H0 ok, daí esse aqui, e tem K0I com V, né? Então é esse com esse, que dá esse, e esse com esse aqui, que dá esse daqui, né? E aí a gente vai ter esse aqui, WI com H0 mais V, que eu vou juntar os dois aqui. Tá certo? O IP0I vai embora, né? Então, daqui eu tenho a seguinte condição, né? Que o comutador de K0 com V tem que ser igual a menos o comutador de W com H. Seja quem for esse W, né? Ele tem que satisfazer essa condição para que essa álgebra que está aqui funcione. Por que você fez PI igual a P0 ali? Desculpem. Porque é uma hipótese 2 ou 1, hipótese 1, sei lá, que o P igual a P0. Né? Bom, como eu disse, esse W não é completamente independente do V. A gente pode obter uma expressão relacionando os dois da seguinte maneira. Vamos supor que eu pegue e calcule o valor esperado, né, do comutador do W com H entre autoestados do H, in ou out, não importa. Né? Então, isso aqui você vai ver o que? Você tem WH psi alfa menos HW, né? WH psi alfa vai ser W e alfa psi alfa, que esse cara é o autoestado do H. HW psi alfa, você vai ser E beta W psi alfa. Então o resultado disso daqui vai ser E alfa menos E beta, psi beta mais menos,
dado psi alfa mais menos. Tá certo? E se esse cara tem que ser menos psi beta mais menos K0 com V psi alfa mais menos, então você tirou aqui uma condição entre os elementos de matriz do W e os elementos de matriz de operadores, em princípio, conhecidos. Né? A condição é essa daqui. Você tem que o psi beta mais menos dado psi alfa mais menos é igual a 1 sobre T alfa menos E beta, psi beta mais menos comutador de K0 com V psi alfa mais menos. Se você souber todos os elementos de matriz de um determinado operador, você conhece o operador. Numa base, né, você conhece o operador. Não é isso? Ali você tem todos os elementos de matriz do W na base, ou psi alfa mais ou psi alfa menos, não importa. Né? E os elementos de matriz do W estão relacionados aos elementos de matriz desse comutador de K0 com V. Tanto K0 quanto V são, por hipótese, operadores conhecidos. Por hipótese. Né? Então, se você conhecer o V, se você conhecer o K0, o gerador de boosts livre, etc. e tal, você vai conhecer o W. Tá certo? O W não é um operador independente que você tem que fornecer do nada para o seu sistema. Os elementos de matriz dele têm que satisfazer aquela restrição que está ali. Tá certo? Essa restrição determina eles completamente. A gente vai voltar ainda nessa equação no futuro, tá certo? Por enquanto ela fica sub júdice aqui, né? Mas qual é a hipótese? Ué, aqui hipótese, não, hipótese 4? Já está aqui, hipótese 4. E daí? Aí tem essa conta, mas como é? Hipótese 4? É escrito na hipótese 4 aqui na... Ah, então essa é a hipótese 4. Essa é a questão, exatamente. Pronto. Hipótese 4. Não tem problema na diagonal quando alfa é igual a beta? Ou nem Sim, pode ter um problema na diagonal. Porque quando E alfa é igual a E beta, né? Quando essas energias são iguais, então você chega a uma conclusão aqui, né? Que bom, que esse comutador dá zero, vamos dizer assim. Você não pode afirmar nada sobre o dano. Nessa diagonal você não pode afirmar nada sobre o dano. Equalizar zero, acabou. Por exemplo, então em princípio não vai estar completamente determinado o operador. Não. Mas uma boa parte dele está. Bom, então vamos enfrentar o que está faltando ser enfrentado aqui, né? Mas no caso, toda essa análise não tem sentido só em cima de alfa igual a beta, por causa das deltas de conservação? Não, delta de conservação é matriz S. Aqui eu estou considerando um elemento de matriz desse computador entre psi alfa e psi beta arbitrários, no princípio. Ah, tá. Esse argumento então só vale se você botar a matriz S ali no meio. Não, porque não tem a matriz S ali. Não tem nada ali que me diga que o E alfa tem que ser igual ao E beta. Nesse argumento não. Pode ser igual, pode ser diferente. Se for diferente, isso aqui determina o elemento de matriz. Se for igual, aqui não. Aí foi o argumento do Guilherme. Se for igual, aquilo ali simplesmente diz que dá zero.
aí você não pode afirmar nada. Ah, o que está escrito ali que a gente tinha mostrado era para componente I, né? Para componente I, o comutador do K com V é menos o comutador do W. Sim. Para componente I. Aí é por escrito aqui, aí diz assim, daí formamos nossa próxima hipótese, hipótese 4. K0 total com V é menos o W total com H. Sim, Então isso não é hipótese, não? Porque você está dizendo que é uma hipótese, então está dizendo que não implica o I de componente. Ah, sim. Ah, tá bom. Essa era a hipótese 3. Certo. Tá bom, entendi o seu ponto. Aí eu agora E essa é a hipótese 4. Aí agora eu quero entender por que não implica, a hipótese 3 não implica na 4. Porque você está dizendo isso porque não implica. Você tem uma hipótese 4. Você tem razão do ponto de vista lógico. Tipo, que se é a hipótese 3, hipótese 4 é consequência, eu não entendi isso. Se ela é uma consequência ou de fato ela é necessária. Se eu disser aquilo ali, que o K é igual a K0 mais W, então para que eu tenha que fechar a álgebra, para que a álgebra feche, eu preciso que o W satisfaça isso aqui. Então, são duas hipóteses. Uma hipótese que o K é igual a K0 mais W, que a modificação do K é assim. A segunda é que o W satisfaz isso aqui. Por quê? Para que a álgebra funcione. Todas as nossas hipóteses são para que a álgebra funcione. Eu continuo impondo condições para que a álgebra funcione, para que a álgebra feche. Você poderia colocar K igual a K0 mais uma coisa complicada. Não estou falando para você, estou falando agora o seguinte, a hipótese 3 deu aquela coisa ali, ó. Aquele comutador mais comutador igual a 0, né? Certo? A hipótese 3 deu aquilo. Sim. Aí aquilo é a linha de baixo, só que ali é escrito para cada componente. E a linha de baixo é o vetor total. Aí o que eu estou perguntando para cada componente implica que o vetor total ou é uma consideração a mais? Porque senão... Não é uma consideração a mais. Isso daqui é igualzinho a isso aqui. Essa aqui é um resumo. Isso aqui é um resumo. Baixo, né? Não implica. Isso daqui, como é que você vê uma equação vetorial? Para cada componente. Então. Só dúvida era essa agora. Mas eu sei que é uma... Não, Alexandre, deixa isso quieto. O que a gente está ganhando com isso aqui? Não estou entendendo. Era saber se essa hipótese 4 ela é... Tá bom, então tá legal. Você quer, eu tiro hipótese 4. Não tem mais. Pronto. Não é mais uma hipótese. Você quer? Consequência. Não importa, para mim não importa. Eu quero continuar isso aqui, porque isso aqui para mim é uma babaquice, essa discussão. A hipótese 4 é consequência da hipótese 1? Não é um passo lógico, entendeu? É assim, eu tenho que fazer, eu tenho razões para impor restrições sobre os operadores que eu estou